a questão do Alan. O Flamengo encaminhou a contratação do Alan e aguarda a assinatura agora, né, de documentação para oficializar o negócio, né? Os clubes e o jogador já chegaram a um acordo de 8 milhões, né, de euros por 100% dos direitos econômicos, faltando agora apenas a discussão de algumas cláusulas. Inclusive, notícia que saiu há pouco tempo é de que a venda do Alan para o Flamengo é literalmente fechada em 8 milhões de euros. Né? O valor não haverá metas, é um valor fixo, 8 milhões de euros, sem aqueles 1,5 milhão de euros para meta, se for campeão, etc. E tal. Não vai ter isso. O Atlético Mineiro teria direito a 70%, né, do valor, mas vai receber praticamente 80%. 6,3 milhões de euros, equivalente a 32 milhões e 800 aí, que recebe o Atlético com a negociação do Flamengo pelo Alan. O Clube Mineiro queria a venda fechada em 9 milhões, né, de euros, por 100% do atleta. Ou seja, como teria direito a 70%, o Atlético receberia 6,3 milhões de euros, que é exatamente o valor que ele vai embolsar agora, mesmo com essa mudança. Ou seja, um bom negócio para o Flamengo, financeiramente falando, e esportivamente falando. Né? Inclusive, tem notícias aqui de um jornalista de Belo Horizonte, o Lucas Tanaka, que falou o seguinte: a venda do Alan já estava por detalhes há dias. Eu diria há semanas/mês. Né? A demora do desfile, inclusive tem até um corte meu aqui no Zona falando que a informação que eu tinha é de que há 2 meses o Alan e o Flamengo já estavam tudo acertado, só faltava o Atlético e o Flamengo. E o Atlético só não vendeu o Alan antes, eu vou citar agora por quê. O jornalista escreveu o que eu vou falar, então eu vou ler que é mais fácil. Que a demora só aconteceu porque o Atlético teve que cozinhar o Flamengo devido ao clima, né? Porque o clube foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, de acordo com eles. O técnico pediu demissão, Kudê, o pau quebrou. E aí anunciaram, imagina se eles anunciam o Alan junto com tudo isso. Não ia dar conta de sustentar esse clima. O Filipão também, desde que chegou ao Atlético, jamais barrou a venda do Alan. Isso é a coisa que o Kudê não barrou e o Filipão também não barraria e não barrou. Alan, em momento algum, forçou a saída. Para ele ficar no Atlético, não teria problema. É claro que no Flamengo ele vai ganhar mais e ter mais visibilidade, e isso, em algum momento, de certa forma, convenceu e influenciou a decisão do atleta de querer jogar no Flamengo. Mas em nenhum momento ele forçou o Atlético, faltar treinos, fazer corpo mole ou qualquer tipo de coisa. Ele não fez isso. Mas em algum momento ele obrigou o Atlético, né, de que o negócio fosse fechado e deixou a situação nas mãos da diretoria. O Atlético também se viu na vontade de vender, principalmente os investidores, né, a SAF, né, dos 4 R's. A narrativa é o Alan quis sair, manter o jogador insatisfeito não dá. Não é bem assim, né? E é difícil mesmo. O Atlético também deve mais de 30 milhões ao Bertolucci, que é empresário do Alan. E isso foi fundamental também para que o negócio saísse. 30 milhões de reais ao Bertolucci. 30 milhões de reais ao Bertolucci. Não tem, né, santo e vilão nessa história. Essas são as informações sobre o Alan. E agora o Flamengo encaminhou essa venda aí por 100% dos direitos econômicos, 8 milhões de euros, quase aí 41 milhões de reais praticamente, essa negociação. Na sexta-feira, a negociação que foi se arrastada há anos chegou à parte final, né? Graças à derrota, ao vexame de ontem também. Né? A cortina de fumaça apareceu com força e agora os clubes entraram em acordo verbal para parar as arestas e agora as partes já estão com os advogados representantes para as assinaturas de contrato e formas de pagamento. Certo? Enquanto o Flamengo internamente trata a negociação como encaminhada e espera a Alan já na próxima semana, né, junto com o Luiz Araújo, inclusive, que o Luiz Araújo deve se apresentar no Rio de Janeiro na segunda-feira, e o Flamengo gostaria muito que o Alan já fosse para o Rio na segunda, mas eu, particularmente, opinião totalmente pessoal, acho isso difícil de acontecer na segunda-feira. Eu imagino na quarta, até mais ou menos quarta, quinta da semana que vem. Até documentação, forma de pagamento, etc., para o cara ir para o Rio de Janeiro e se apresentar, acho muito demorado ainda. Mas é isso. A dificuldade de negociação, o Flamengo estava confiante em um desfecho positivo. Muitas notícias falsas foram passadas nos últimos dias, dizendo que o Atlético tinha desistido, que tinha martelo batido e o cacete. Eu, particularmente, vinha sempre aqui falando para vocês, não é assim que está funcionando a parada. Não tem martelo nenhum batido. Dito e feito, né? O jogo virou e agora Alan é jogador do Flamengo, de acordo com essas informações aí dessa sexta-feira, certo? Alan, na minha opinião, é um grande reforço para o time do Flamengo, é um baita volante. Para mim, jogando ao lado de Pulgar e em boas condições físicas, que inclusive é uma coisa que tem que ser observada, porque ele vem de uma lesão na coluna, né? E
E eu acho que essa lesão, inclusive, já está praticamente zero bala, vai ser aquele tempo de adaptação e preparo físico. E aí, tendo em condições o chileno junto com ele na volância, para mim pode ser uma das melhores duplas de volantes aí do futebol brasileiro. Deposito muita expectativa nesses dois, uma baita contratação do Flamengo. Eu espero que não pare por aí. O Flamengo precisa de mais reforços. Não pode ser usado apenas como uma cortina de fumaça pela derrota vexatória de ontem para o Bragantino. E eu espero que o Sampaoli consiga fazer o Alan render da mesma forma que ele rendeu com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Então, foi um pedido do técnico, o Sampaoli está muito feliz com a contratação, isso é fundamental, isso é muito legal, e eu espero que a contratação dê muito certo, que o Alan arrebente com a camisa do Flamengo aí, que é a minha expectativa, porque eu gosto muito do futebol dele, acredito que vai dar muito certo. Beleza? Seja bem-vindo, Alan, e honre o manto para você aparecer aqui na Livezona depois, daqui a alguns anos, e a gente colocar você no honre o manto, ou quiçá no ídolo, quem sabe, não é verdade? Então, fica aí para o futuro, né? A expectativa agora para ver o anúncio oficial, né? Logicamente, se confirmando, apresentações e tal, a gente sempre vai trocar essa ideia aqui no Zona Rubro Negra.